É com enorme satisfação que abro essa reunião para o lançamento do livro de autoria da colega Marisa Mélega, Símbolos em Psicanálise e Continentes de Experiências Emocionais. Marisa, ao longo dos anos, tem contribuído de maneira muito significativa para a nossa sociedade, brindando-nos agora com mais esse seu novo livro. Como muitos de nós sabem, Marisa foi uma das colegas que introduziu na sociedade o curso de formação de análise de crianças e também os seminários de observação de crianças segundo o método Ster-Bick. Eu me sinto aqui não só satisfeita de estar abrindo isso, mas também emocionada, porque a Marisa foi uma das pessoas com quem, ou foi a pessoa que me apresentou e introduziu os inícios da vida mental. Fiz diversos anos de supervisão com ela, principalmente de análise de crianças, e foi com ela que eu desenvolvi a minha identidade como analista de crianças. Sou muito grata, Marisa, por isso. Então, a prática desse método ao longo da formação, o método Ster-Bick, a meu ver, é essencial para o desenvolvimento do analista. Devo dizer que eu mesma sou testemunha disso ao longo do meu percurso, e em muitas sociedades essa prática faz parte do currículo obrigatório. Marisa considera que a técnica de observação da relação mãe-bebê possibilita acompanhar sucessivos momentos da intimidade de uma relação entre mãe e bebê e estudar o que se passa no trajeto entre a emoção e a produção da imagem onírica. Marisa nos conta que a motivação da escrita desse livro surgiu de seu interesse em compreender o significado do brincar das crianças e seus desenhos durante a análise, assim como sonhos de adultos durante a sessão de análise, além do estímulo que recebeu de Meg Harris e Meltzer para se aprofundar no tema. O objetivo principal desse livro, segundo Marisa, é apresentar a intimidade da formação de símbolos no indivíduo desde o nascimento. Ela nos brinda com um estudo teórico minucioso, profundo a respeito da formação de símbolos. Ela percorre um trajeto sólido, extenso, partindo de Freud, com seu interesse na formação de símbolos presentes nos sonhos, passando para o Klein, principalmente pela sua contribuição os símbolos presentes nas análises de criança, e seguindo para Bion, com suas ideias contidas numa teoria do pensar sobre a importância do reverie materno e função alfa. Marisa serve-se do modelo epistemológico de mente de Bion como a base da formação dos símbolos. Para ela, a formação dos símbolos são transformações de suas experiências emocionais. E cita Bion, que diz que a formação dos símbolos é o que interessa para o crescimento da mente pensante. Será a partir da formação de símbolos que o indivíduo, desde o nascimento, irá constituir a sua mente. Marisa, profunda conhecedora das ideias de Meltzer, expande a sua investigação para as noções desse autor a respeito do conflito estético. Meltzer, segundo Marisa, percebeu que o conflito com o objeto presente precede em significado inúmeras angústias com o objeto ausente. E se esse conflito não é superado, a personalidade se retrai das experiências emocionais, não sendo possível haver transformação em símbolos. Uma das características importantes desse livro é que ele é entremeado por ilustrações ricas, exemplos clínicos minuciosos, de modo a permitir a integração entre as propostas teóricas apresentadas por Marisa e sua clínica. Ela, nos primeiros capítulos, ela introduz noções a respeito do nascimento da mente simbólica, na qual, desde o início da vida, é observar a formação de símbolos. E ela também menciona que, em determinadas vicissitudes da vida do indivíduo, esses símbolos não se formam. Ela segue trazendo... ela segue
com noções a respeito da formação de símbolos presentes nas análises de crianças, que ela, através dos jogos e dos desenhos, e posteriormente discorre sobre o mesmo tema nas análises de adultos. Ela se baseia no modelo pós-kleiniano de mente, presente na contribuição de Meltzer e Bion. Nos fragmentos de sessões destacados surgem imagens oníricas como associações dos pacientes, assim como símbolos nos sonhos. Ela destaca de uma maneira poética, né, que a experiência da beleza do mundo e o desejo de conhecê-la colocam em movimento a atividade humana de formação de símbolos. Basicamente, seria essa a minha apresentação. Agora eu passo a palavra para Raquel Andreucci Pereira Gomes, psicóloga pela PUC São Paulo, psicanalista, membro associado da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, fez formação em psicanálise infantil pelo Instituto Sete Sapienti. Ela é participante da clínica de 0 a 3, intervenções iniciais, pais-bebê, do Centro de Atendimento Psicanalítico da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Raquel, a palavra é sua. Boa noite a todos. É com uma imensa honra que eu estou aqui presente no lançamento online do livro Símbolos em Psicanálise, da Marisa Pelela Mélega. E é uma honra mesmo estar presente junto a ela e junto também aos demais participantes, Ana Vanucci, Darcy Portolesi, foram 3 professores meus na sociedade durante a minha formação. Primeiramente, eu vou apresentar as credenciais, todos já conhecem, né, o trabalho da Marisa Pelela Mélega, mas eu vou apresentá-la novamente a vocês e passar a palavra para ela poder falar do livro dela e dar início à nossa conversa. E depois eu vou fazer a apresentação da Ana e do Darcy. Marisa Pelela Mélega, médica pela Universidade de São Paulo, da USP, né, desde 1965. Analista de data... Alô? Oi? 65. 65. Analista de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, desde 1988. Doutora em Língua e Literatura Italiana pela USP, desde 2003. Marisa, eu passo a palavra para você. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho de todos, e estar comigo, me dando uma força para esse lançamento desse livro, onde a Célia já fez um bom resumo do livro. Eu agradeço até, que eu não vou precisar falar muito dele. O que eu quero falar são outras coisas. Até calcadas um pouco no que a Célia resumiu do livro. O que eu quero, principalmente, fora o percurso que eu fiz desde quando me formei em medicina, é de procurar entender a vida mental. E esse percurso foi me levando progressivamente à formação analítica e a estudar profundamente as relações iniciais através da observação Mãe-Bebê-Ester-B, que todo mundo conhece, que eu introduzi de uma forma assim, bastante extensa na sociedade, e através até de um centro de estudos ligado à Tavistock, Centro de Estudos Mata Harris, mas o que profundamente me serviu esta experiência por anos foi de compreender como é difícil a interação humana e como aquilo que nós entendemos até hoje ser esta interação é extremamente complexa. E aonde isto fica claro é nas visitas de observação
na família entre uma mãe e um bebê, de uma forma pela técnica STB, né? Por anos, né? Bom, foi a partir daí que me encantou compreender o início da formação simbólica, da mente simbólica. Bom, aí eu continuei. Como eu trabalhei muito com crianças, praticamente o meu início foi só com psicoterapia de crianças e depois análise de crianças. Ali eu também vivi de uma forma muito intensa as experiências emocionais da criança e de mim durante as sessões. E isso também foi algo que me levou adiante com os estudos, inclusive, do Meltzer, toda a teorização que ele faz sobre a formação de símbolos e a formação de símbolos autônomos. Esse é um ponto que eu queria deixar bem claro, que os símbolos de que nós estamos falando aqui hoje, como muitos colegas estão sabendo, sabem, usam, tal, são os símbolos criados pelo indivíduo durante, quando é possível por esse indivíduo, transformar experiências sensoriais e emocionais em unidades simbólicas. E aí a mente dele pode crescer. Fundamentalmente, o Meltzer fez isto de uma forma clara, com muitos exemplos, através do trabalho que ele organizou sobre a vida onírica. Praticamente, ele acrescentou, depois do Freud, e ampliou muito a teorização sobre a vida onírica. E ele usa isso nesse livro, Vida Onírica, que, aliás, isto en passant, vai sair publicado em setembro em língua portuguesa, porque esse é um outro problema para quem ensina um autor que é pouco traduzido em português, como é o Meltzer. E com dificuldades grandes, porque o Meltzer não é simplesmente um teórico, ele não discursa sobre as coisas, ele mostra as coisas. Então, a clínica dele é muito forte, mas ler essa clínica em inglês ou em espanhol, às vezes resulta extremamente difícil para os alunos. Eu só tenho uma prática que tem um seminário já faz anos sobre as obras de Meltzer. Tá. Bom, aí, a um certo momento, e timidamente, além dos sonhos, que não é fácil, né, de a gente poder trabalhar os sonhos durante as sessões, eu me interessei pela formação de símbolos, a criatividade do artista. Bom, o que eu transito com mais facilidade é na poesia, não é na pintura ou na música. E, em função disto, eu acabei estudando um autor italiano, um poeta italiano, porque eu sou italiana de nascimento, e ali começou a me instigar muito como, não porque o Eugenio Montale criava os versos, mas como ele criava. A questão era de que modo que ele fazia isso. Isso é quase uma missão impossível, mas, enfim, a gente tem essas peculiaridades assim, de poder aprofundar algumas questões que às vezes se tornam impossíveis. O fato é que isso acabou virando uma tese de doutorado e está publicado também. Bom, o que acabou, em sã consciência, me levando, finalmente, a fazer esse livro, que é meramente uma introdução
a formação de símbolos autônomos durante as sessões de análise. Pode ser de criança, de adulto, tá? Foi o empurrão da Maggie Williams, que, aliás, eu citei no trabalho. E aí começou a história como poder trazer exemplos de sessões. Você vê que as sessões, exemplos de adultos, por exemplo, são poucos no livro. Por quê? Porque você tem a questão da confidencialidade no adulto. Na criança, você já deixa a coisa mais, né, mais possível. Tá? E aí eu pensei, meu Deus, com esse exercício que eu estou fazendo aqui, todo mundo, todos meus colegas, tendo sessões diariamente, claro que eles estão, de algum modo, estão presenciando a formação, o início da formação de símbolos durante a sessão. Não é sempre, mas tem. Só que isso se perde. Cadê esse material todo? Eu não sei. É uma coisa que eu fiquei me perguntando, e eu estou perguntando porque eu estou querendo avançar nisso. Eu não estou com vontade de que esse é o meu livro, que é ótimo, eu fiz um livro e tal. Não. Eu fiquei tão insegura com esta necessidade de escarafunchar esta formação de símbolo durante a sessão e como eu me sentia, tudo, que quem me ajudou e me escutou está aqui presente, é o Darcy Portolesi. Porque eu dizia, será que eu estou alucinando, assim, informação? Porque sonhos eu até acho mais fácil de compreender o início de uma formação simbólica de um sonho que o paciente traz depois de uma sessão, onde você vê que tem elementos de transferência da sessão que aconteceu, e ele tentou sonhar, tentou, quer dizer, ter o processo onírico inconsciente e trouxe alguns elementos. Mas e aquilo que acontece toda hora? Como é que fica? Às vezes, na criança é mais fácil. Quem trabalha com criança aqui sabe disso. A Célia trabalha com criança. Fiquei sabendo que a Raquel trabalha com criança, tem outras pessoas, tem várias aqui que trabalham com criança. Tem a Elilane, a Marli, a Cristina, tem muitas pessoas. Desculpe se não nomeio toda a Cristiane. A criança permite um pouco mais você poder agarrar esse momento vamos dizer, esse momento em que está se formando, está havendo uma elaboração dessa pessoa, que no caso seria uma criança, no sentido de dar um significado. Porque o símbolo é isso, compreender a experiência emocional que acontece e dar um significado. Né? Olha, eu poderia ficar falando bastante sobre isso, não sei se eu estou falando exatamente sobre o livro, não sei também quais seriam as questões, mas eu paro por aí. Eu gostaria de ouvir muito mais, acho que temos ainda o prefaciador, o Darcy, que teve um mérito muito grande, eu reconheço, inclusive no livro. E a Ana, que está um tanto adoentada, mas fez um esforço e veio para cá. Né? Tá bom? Né? Sim, dando continuidade ao nosso encontro, eu vou passar a palavra para Ana Vanucci e falar um pouquinho sobre ela, as credenciais dela. Ana Maria Stuck Vanucci, é psicóloga e mestre em psicologia social pela Universidade de São Paulo, psicanalista pela Sociedade Brasileira de Psicanálise São Paulo, também
é diretora científica, docente do Instituto e analista de data da mesma instituição. Então, Ana, a palavra é sua. Obrigada, Raquel. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Obrigada, Marisa, pela presença e pelo convite para eu apresentar aqui minhas reflexões sobre o seu trabalho. Eu peço desculpas que eu estou um pouco afônica, mas já estou tratada e vou falar. Eu escrevi, eu vou ler, algumas coisas vão se repetir com relação ao que a Célia falou, mas que eu acho importante. Eu li o livro da Marisa 2 vezes, com muito interesse, e me senti emocionalmente arrebatada em vários momentos. A autora se propõe a desvendar o misterioso salto entre o sensorial e o psíquico, ou seja, qual é o limite entre o corpo e a mente ou entre o corpo e a alma. Desde o início da história da filosofia, esse problema se coloca, sempre trazendo dúvidas, inquietações e motivando a curiosidade humana. A Marisa esclarece que o próprio conceito de símbolo é ambíguo e que comporta muitas acepções diferentes, propondo-se a examinar a questão a partir de 3 vértices. O da observação da relação mãe-bebê com a Esther Bick, a Bion com a teoria do pensar e Meltzer com a noção de conflito estético. E Meltzer enfatiza a presença, diz a Marisa, e não a ausência do objeto como elemento necessário para o processo simbólico. Eu penso que, embora Bion enfatize a ausência do objeto primário e a tolerância à frustração como determinantes da capacidade de pensar, a presença anterior do objeto é também fundamental para que a ausência possa ser sentida e suportada. Por isso, Bion coloca a experiência emocional na satisfação no encontro entre a pré-concepção do seio e a sua realização, na origem da concepção, que seria a coluna E da grade. Esse seio é encontrado, evidentemente é diferente do seio desejado, mas houve um encontro, né, que é anterior. Essa realização encontrou uma parte na realidade, mas a diferença entre o seio real e o seio desejado corresponde ao não seio, que precisa ser, para ser tolerado e dar origem ao pensar, precisa ser tolerado para dar origem ao pensar, ao simbolizar. São 2 passos no processo de pensar, aliás, talvez vários, em direção à abstração, né? A concepção, depois o conceito na linha F, depois a dedução e a abstração, as hipóteses, as teorias definitórias, né? As hipóteses abstratas. Eu penso que a inclusão da teoria do pensar se deve à necessidade de considerar o pensar como um processo que inclui as emoções. É, portanto, uma atividade que depende de experiências emocionais e transcende muito os processos lógicos e racionais, né? Eu achei muito interessante a colocação que ela fez sobre o Meltzer, distinguindo símbolos culturais de símbolos autônomos. Eu acho tão importante essa colocação, porque ela fala da especificidade da psicanálise. Porque a gente observa que cria-se muita confusão quando se fala de cultura e se pensa, então vamos lidar com os símbolos culturais. Mas não é esse o trabalho da análise. O trabalho da análise seria investigar os símbolos individuais. E eu penso que esse é um ponto importantíssimo que a Marisa coloca, né? Bom, continuando, a simbolização vai depender não apenas da capacidade de suportar a frustração e dor mental, né? Que Bion coloca como fazendo parte do processo, né? Mas também a capacidade de introjetar o bom objeto, que na linguagem de Bion estaria ligada à dinâmica continente-contido e PS-PD, mediada pelo fato selecionado. A Marisa nos mostra como, dentro da psicanálise, a questão da simbolização está sempre presente,
seja nos sonhos, como propôs Freud, seja no brincar, como propõe Klein, né? Ou nos sonhos, representando desejos, fantasias, né? Arcaicas primárias, precursoras da simbolização. O símbolo seria um recurso para expressar a atividade da fantasia inconsciente, tanto interna como externamente, além de ser uma defesa contra a ansiedade e a expressão de criatividade. Para Bion, o modelo epistemológico de mente, criado na sua fase epistemológica, porque depois vem a outra, a fase ontológica, teria a função alfa como uma função mental responsável pela transformação do sensorial em psíquico, ou seja, do concreto ao abstrato. E, além do continente contido e PD já citados, temos os vínculos, amor, ódio, conhecimento, fundamentais como elos emocionais, que estabelecem relações entre os objetos, pois pensar implica estabelecer relações e aproximar-se do princípio de realidade. A Reverie, tão importante na função materna, citada por ela, depois introjetada pelo bebê, que passa ele próprio a fazer a própria Reverie, se constitui num fator da função alfa. Ela é um dos fatores, né? A ampliação da noção de consciência proposta por Bion, no lugar da ideia de um pré-consciente, trouxe a necessidade da barreira de contato, que ele emprestou de Freud, mas que aqui permite a permeabilidade entre consciente e inconsciente, tão importante para o desenvolvimento da função alfa, dando lugar, posteriormente, a noções de cesura entre as várias dimensões mentais, o pensamento olímpico inconsciente e suas ressonâncias psíquicas. Importante lembrar, com Marisa, que o vínculo K só é possível quando os vínculos de amor e ódio estão presentes, porque se forem vínculos negativos, como menos amor e menos ódio, e seria menos conhecimento, estamos em território, como ela diz, de não emoções, portanto, de desconhecimento ou não pensamento, e não superação do conflito estético, diferentemente das áreas de alucinose, que seria um falso pensamento, né? São apresentados vários casos de observação, mães-bebê, de análise de crianças pequenas, onde somos colocados em intimidade com o berço dos símbolos. Elementos ambientais são considerados, mas sempre levando em conta aspectos da personalidade da criança, sua capacidade de introjeção, nomeada como força do ego, presença de espaço interno, tridimensionalidade, capacidade de empreender tentativas de solução da frustração, considerados como indicadores de atividade e capacidade simbólica. Penso aqui nas pré-concepções, elementos necessários para que uma realização se torne concepção. Pré-concepção do seio e pré-concepção edípica, elementos que podem ser atacados pela destrutividade e violência da personalidade da criança. Eu penso que, além desses elementos, o que orientou a Marisa foi a fé no método psicanalítico e a fé na psicanálise, que se configurou como um elemento importante de psicanálise, até deu lugar a um trabalho do casal Marinho do Rio de Janeiro, a fé como elemento de psicanálise, né? Outro aspecto importante se relaciona ao espírito de pesquisa e investigação que norteia o trabalho. Foram estudadas 19 díades mãe-bebê, vários dos nossos colegas contribuíram com suas experiências de observação de bebês, muito detalhadamente e afetivamente relatadas, sempre com vértice analítico. A capacidade simbólica do bebê é associada à sua capacidade de preencher a ausência do objeto primário com o objeto substituto, aproximando-se, de certa forma, da noção de objeto transicional em Winnicott, o objeto que se cria no percurso entre o objeto subjetivo e o objeto objetivo. Como a gente vê no bebê Paulo, que ele se distrai sugando a mãozinha na ausência da mãe,
ou fixa um ponto de entretenimento no teto, tendo, então, como símbolo uma relação entre o registro interno e a presença concreta da mãe. Os primórdios da mente simbólica estão relacionados a essa capacidade de transferir vínculos, que supõe uma capacidade de abstração no salto do sensorial ao psíquico. A autora se pergunta como se dá a internalização de um objeto continente. Distingue apego de dependência, eu achei isso interessante, enfatizando o apego como a necessidade do outro para satisfazer certos impulsos, como objeto integrador para lidar com estados não integrados, e o sentimento de existência propiciado pela internalização do objeto primário, numa fronteira entre o dentro e o fora, criando o espaço interno para simbolizar, ou seja, um continente capaz de receber conteúdos e transformá-los por meio do movimento PSPD. Para Bion, delinear o objeto total depende do movimento PSPD, e o significado do objeto total depende da operação bem-sucedida continente contínuo. Isso ele fala na página 99 de Elementos de Psicanálise. O desmame de Bettina nos mostra esse drama de não ter internalizado um seio pensante e, portanto, não poder lidar com a ausência da mãe. Ou mesmo a mãe de Arminda, sem condições de reverie, por precisar da companhia da filha, para não ficar sozinha, não permite o desenvolvimento da mente simbólica. Na parte dedicada ao trabalho de análise de crianças, podemos ver também o nascedouro dos símbolos, como no caso de Pedro, muito comovente, tratado em intervenção terapêutica conjunta, pais e filhos, onde o Pedro consegue mostrar que ele não é aquele menino errado e quebrado que estava na fantasia da mãe, mas que é capaz de consertar e preservar a vida, elaborando os irmãos perdidos nos abortos que o precederam e escolhendo, tão bonito, o esconde-esconde como forma de nascer para a mãe. Vários casos clínicos de crianças em análise são retratados, onde podemos entrar em contato com essa intimidade da formação simbólica por meio do brincar, do desenhar, do dramatizar, onde a expressão da fantasia inconsciente durante a experiência emocional com o analista é entendida como uma formação simbólica. Os casos de Gianni e Hélio são expressivos. Esse último ilustra claramente a noção de mudança catastrófica proposta por Bion, quando a chegada de uma ideia nova, que no caso era a gravidez da mãe, fragmenta a estrutura psíquica anterior, colocando-o em contato com a ameaça de uma catástrofe, mas apresentando também a ele a oportunidade de um salto em direção ao crescimento psíquico. O mistério da função alfa e de sua expressão por meio de uma imagem, a imagem da igrejinha, de uma determinada localidade descrita por Bion em Cogitações, é lindamente citada, ilustrando esteticamente o salto da sensorialidade rumo ao psíquico. Eu achei uma coincidência, porque eu amo essa cogitação e a Marisa colocou no livro. Achei muito legal. É emocionante o relato do atendimento de Karina, que intuiu a gravidez da analista, que ela própria nem sequer desconfiava, dizendo: tem alguém atrás da senhora, expressando essa vivência por meio de desenhos criativos e expressivos. E a analista se pergunta: eu estaria atenta a outro? Apresenta-se um jogo de adivinhação, o desejo de entrar no objeto para conhecê-lo, numa transformação gradativa da imagem, configurando um processo simbólico. Heitor, por exemplo, expressa seu desenvolvimento simbólico através de desenhos, em que expressa a possibilidade de separabilidade
em relação ao objeto, modulando sua onipotência e criando um espaço interno, assegurando-se da presença em sua mente de uma simbolização mútua. Ele tem a analista dentro de si e ela o tem dentro dela, e essa mutualidade simbólica permite a separação das férias. Ana, por exemplo, lida com suas fantasias de controle onipotente sobre os pais e a analista, utilizando a violência alucinose para se defender de situações onde se defronta com uma possível alteridade, demandando enorme tolerância da analista para conter e transformar a violência e angústia ligada à passagem do tempo, explícita em seu terror de não se sentir existindo, sua ambivalência em relação à analista, colocando em desenvolvimento sua capacidade de elaborar símbolos a partir dessas emoções. O mesmo é descrito no trabalho analítico de adultos, onde os sonhos colocam em movimento a possibilidade de simbolizar a experiência emocional com a analista. A autora recorre a Meltzer com a noção de objeto pensante, seio e mamilo combinados, casal combinado em harmonia como berço da criatividade, e de símbolos autônomos, não culturais, que se constituem no limiar da posição depressiva, envolvendo complexidade, o nível estético da mente, evidenciando elaboração edípica, outro elemento de psicanálise para Bion, e mostrando que isso não se dá no ego, mas se liga à função alfa, à permeabilidade da barreira de contato entre consciente e inconsciente, e fazendo parte depois do acervo criativo do indivíduo. Como nos mostra Marisa, o sonhar, no modelo pós-kleiniano de mente, se equipara ao pensamento pré-verbal, ao brincar, ao pensamento inconsciente, sendo constituído por flashes e imagens visuais, aparentemente desconexas, em busca do significado de uma emoção, um pensamento nascente, início de formação simbólica. A emoção seria um elemento primário, ligado a alguma sensação, em busca de elaboração, produzindo imagens oníricas e elementos proto-simbólicos. Em busca de observação, né? Já falei. Esse processo supõe tolerar o não saber, a dor mental, a capacidade negativa, como diz Marisa, citando Keats. A vida onírica é vista como um teatro gerador de significados, como coloca a Marisa, lembrando Bion, a mobília dos sonhos, e detalhando Meltzer. Os objetos internos têm funções criativas que o self sozinho não consegue realizar. Relembra também o desenvolvimento da linguagem. Achei isso muito interessante, que para Meltzer é primeiramente inconsciente, musical, adquirindo palavras a partir do consciente num outro momento. O analista, pensei eu, tem que fazer o percurso inverso, né? A partir da intuição analiticamente treinada, capacidade de observação, ir em busca dessa musicalidade, né? A analista conclui que a linguagem visual dos sonhos é traduzida em linguagem verbal, comunicando a fantasia inconsciente vivida na experiência emocional com o analista, adquirindo compreensão. A noção de conflito estético ocupa grande parte das colocações da autora, expressando a beleza e o deslumbramento do mundo em relação ao seio materno e o desejo de conhecer as qualidades do interior. O vínculo cá será possível quando houver reciprocidade estética entre mãe e bebê, protótipo, diz ela, de explorações mentais sucessivas, outras que forem surgir, e a emoção puder ser sentida e transformada. Superar o conflito estético depende, então, de tolerar as emoções, transformando-as, ao invés de aprisioná-las em não emoções. A ilusão é também necessária para podermos passar do objeto primário ao objeto substituto,
ambos relacionados por meio da fantasia inconsciente, como nos mostra o comovente relato de José. Refugiar-se no claustrum, esconder-se no objeto interno, impede a experiência emocional e a formação simbólica, como nos mostra o caso de Miro. Sair do claustrum traz ambivalência a possibilidade de discriminar fantasia e realidade, como, por exemplo, a fantasia, no caso de Miro, de que o analista vai lhe roubar tudo que ele tem de bom, e esvaziá-lo, sendo que as emoções se configuram, então, como uma ameaça de morte, contra a qual surgem os rituais de defesa. Tanto Miro como Marie são trazidos como exemplos de não superação do conflito estético. Marie, por exemplo, diz para a analista: eu não sei se eu tenho medo de morrer ou de viver, expressando essas angústias. Quando predominam os vínculos negativos, a simbolização e a criatividade são pobres, pois a base da criatividade está na possibilidade de tolerar e transformar as emoções e ter contato com a vida inconsciente, como Freud formulou, lembra Marisa. Para Klein, a criação artística, agora vou entrar na parte ligada com a arte, que também é muito interessante. Para Klein, a criação artística se relaciona com a possibilidade de reparar objetos internos danificados. Tem toda a noção de reparação ligada com criatividade. Mas para Marion Milner, a possibilidade de criar um objeto que nunca existiu. Ao final, Marisa retoma a possibilidade de simbolizar a experiência emocional na arte, na filosofia, na literatura, e os vários fatores envolvidos no funcionamento da função alfa já descritos. A criatividade estaria relacionada, então, à criatividade desses objetos internos em sua relação com o self, trazendo a importância da elaboração edípica no processo, a criatividade do casal parental, equacionando aqui, eu fiquei imaginando o Meltzer e o Bion como um criativo casal parental dessa pesquisa e dessa obra de Marisa. Ao final do livro, ela se debruça sobre a criação poética, entendendo o poema como espaço mental que permite a simbolização e a descoberta da própria mente. O sonho é considerado uma atividade pensante, inconsciente, constante, que busca dar sentido ao vivido e que expressa representações verbais, musicais, como a pintura e a poesia. No entanto, diz Marisa, é preciso a gente diferenciar símbolo artístico e seção analítica, uma busca sempre da especificidade. Na seção analítica, a possibilidade de expressar a experiência emocional através da imaginação vai depender do trabalho conjunto da dupla analítica. Na arte, diz Marisa, tudo vai depender da capacidade intuitiva do artista. Mas eu pensei, essa capacidade intuitiva também não estaria presente na seção analítica, não só de parte do analista, mas também do paciente? Considero essa discriminação importante, mas muito complexa, talvez inacessível para mim ainda nesse momento. Finalmente, ela termina o livro trazendo algumas poesias de Eugênio Montale, que acabei me apaixonando e pegando o seu livro e também lendo. Poeta italiano, profundamente comoventes, traduzidas e analisadas por ela em sua tese de doutorado de 2003 pela USP. O poeta fala de um desejo de libertação, ao mesmo tempo do medo de libertar-se de suas raízes, nas idas e vindas, fugir da prisão e nascer para o novo, aonde estaria no novo o simbólico. Ela fala em dois momentos desse processo: elaboração da experiência emocional, estado de mente onírico poético e surgimento da estrutura simbólica, do objeto artístico, do poema. Aqui lembro novamente Bion com sua teoria do pensar, em que temos primeiramente a gênese dos pensamentos, por meio da função alfa, e só depois, por pressão dos pensamentos, nasce um aparelho para pensar esses pensamentos que foram pré-elaborados, né? Achei semelhante.
Eu vou ler um trechinho de uma poesia que chama Rilha a Roldana no Poço. Ela traduziu assim: Rilha a Roldana do Poço, a água sobe à luz e aí se funde. Treme um recordo no transbordante balde. No puro círculo uma imagem ri. Encosta o rosto evanescentes lábios. Deforma-se o passado, faz-se velho. Pertence a outrem. Ah, o chiado da roda te devolve ao negro fundo. Fisão, uma distância nos separa. Nessa linda poesia, a autora identifica que o poeta lida com presença e ausência, ir e vir, lúdico e criativo, ilusão e alucinação, dor e contato com a realidade, angústia de separação, passagem do tempo. E os associa ao Forte-da, descrito por Freud, com relação ao netinho que jogava o carretel, né? Enfim, ilustra o processo criativo e simbólico do poeta. E eu termino com uma poesia do Fernando Pessoa, que eu acho que tem tudo a ver com isso. Ele diz: o poeta é um fingidor no sentido de fazer ficções. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. E os que leem o que ele escreve, na dor lida, sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm, a capacidade de ficcionalizar. E assim, nas calhas da roda, gira a entreter a razão esse comboio de corda que se chama coração. Penso que essa poesia ilustra o que acabei de mostrar, o processo simbólico do poeta que ficcionaliza a dor sentida, partindo dela, e a transforma em beleza, em objeto artístico que, por sua vez, nos ajuda a elaborar e transformar nossas próprias vivências. Muito obrigada a todos que me escutaram. E desculpe minha voz de taquara rachada. Obrigada, Marisa, por me chamar. Muito obrigada a você pela dedicação com que você leu esse livro e tudo que ressoou em você e deu as suas contribuições também. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Muito rica a sua contribuição e no término dela com a poesia do Fernando Pessoa. Muito lindo, sintetiza, né? Toda essa experiência emocional que a gente está tendo ali. Bom, agora vamos dar continuidade. Eu vou passar a palavra para o Darcy, mas antes eu vou apresentá-lo. O Darcy Antônio Portolese é doutor em psiquiatria pela Université René Descartes Sorbonne e Universidade de São Paulo, com o tema Psicopatologia da Imigração. É analista de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e diretor de atendimento à comunidade. E é presidente do projeto Quixote da Unifesp. Darcy, eu passo a palavra para você. Obrigado. Bom, inicialmente eu tenho um agradecimento à Marisa, porque durante esse processo que nós trabalhamos juntos, né, e que resultou nesse livro tão bem elaborado por ela, aí juntou a teoria do pensar, a experiência da Marisa, então isso resultou numa obra bastante importante, né, que está ao alcance de todos. Eu acho que esse tempo, para mim, eu vou sintetizar, falar sobre o trabalho. A gente trabalhou, né, Marisa? A gente, durante bom tempo, muitos domingos, inclusive, nós trabalhamos juntos, e para mim foi muito enriquecedora essa experiência, né, porque me permitiu justamente aproveitar muito dessa experiência que a Marisa desenvolveu, né? Então, para mim, eu agradeço, né, e só tive a enriquecer com todo esse processo. O comentário do trabalho eu já escrevi como é que chama? No prefácio do livro. Então, acho que seria desnecessário, vocês têm o livro, né? Então, esse prefácio está lá escrito, né? São várias páginas, então eu acho que é desnecessário, né?
e apenas mencionar, então, essa situação de enriquecimento que eu tive e de um aprendizado durante esse convívio que eu tive com a Marisa. Então, sinteticamente, era isso, né? E acho que, assim, de um modo assim, muito elaborado, né? A Ana Vanucci fez um comentário extremamente rico e que aborda justamente os pontos essenciais e mais profundos do trabalho da Marisa. Então, eu tenho que agradecer a Ana também. Bom, então, fica por enquanto é isso, e espero que vocês leiam, então, o prefácio. Tá bom? E, mais uma vez, obrigado, Marisa. Queria agradecer o Darcy publicamente, mostrando um aspecto que é muito importante para quem está refletindo ou tentando escrever coisas, textos, livros. A gente precisa de um interlocutor. Como que a gente precisa de um interlocutor? Só a página e a caneta e tudo que a gente tem na cabeça, tem hora que a gente não sabe até onde a gente está indo. E o interlocutor é o testemunho para a gente de algo que se transformou em realidade. Sabe? Tem uma hora que você fala assim, mas eu estou numa fantasia aqui. Ô, Darcy, o que você acha disso? Eu vou ler para você. Aí ele escutava, falava, não, mas não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Entendeu? Eu não vou reproduzir os vários domingos em que ele pacientemente me escutou e deu, inclusive, opiniões e coisas interessantes que ele me devolveu e que me deu confiança para continuar. Eu também não sabia se eu ia conseguir ir, mesmo que seja uma introdução, hein, gente? Isto é uma introdução à formação de símbolos autônomos durante o processo analítico. Na verdade, é isso que precisa continuar. Então, obrigada, viu, Darcy, publicamente, porque eu já... E eu volto a agradecer, porque se foi útil para você, eu fico muito feliz, porque para mim foi muito enriquecedor. E eu que agradeço. Muito obrigada, Darcy. Também eu li o livro, Marisa, gostei muito do livro. O que me chamou a atenção, como a Ana falou, é como podemos investigar psicanaliticamente, né? E você tem, né? Você passa essa mensagem para a gente, como a gente pode fazer essa investigação na formação dos símbolos autônomos, na relação mãe-bebê, nas brincadeiras das crianças, nos sonhos dos adultos, na poesia, na arte, e como a gente pode utilizar a teoria para pensar a clínica. Você traz exemplos na clínica dos diálogos, os desenhos das crianças. Então, a gente consegue entender essa relação teórico-clínica, né? Para quem está começando ainda, é muito rico. A gente fica muito fácil a leitura, o entendimento de Bion, de Meltzer, né? Porque a gente consegue pensar clínica e teoria juntos, né? Uhum. E a Melanie Klein também, e Freud também, que você menciona. Eu agradeço muito. Muito bom ter esse retorno seu. Eu trabalho com a clareza de algo que ela é apresentada, não é teorizada. Depois podemos teorizar, também, claro. Isso. Mas é apresentada e apresentada a compreensão que o analista pode estar tendo naquele momento, naquela cena. Eu acho isso formidável. Eu acho que isso fantástico. Você consegue passar isso para o leitor, né? Foi muito, muito bem sucedida. Eu fiquei muito feliz com a leitura. Obrigada. Agora, eu gostaria de abrir a conversa, né, com a Ana, o Darcy, todos os presentes, para participar desse momento, nessa oportunidade da gente estar conversando com a Marisa. E eu estou muito feliz também de ver aqui presente um caro colega, que é o João Carlos Braga, e a Marli, que não sei onde ela foi parar, porque tudo isso muda.
Eles mudam os quadrinhos, não ficam sempre as mesmas pessoas. Fica um pouquinho difícil. Se eu não chamar, gente, me desculpe, é só dar um oi, assim, pôr a mãozinha, colocar no chat, fica mais fácil ainda. A Soledad vai começar a abrir a conversa. Ai, Soledad, você tá boa? Eu cheguei um pouquinho atrasada, a reunião já estava acontecendo, mas dizer da minha alegria e da minha emoção de estar junto nesse lançamento do teu livro, mais um, né? Da tua obra, do trabalho que eu tenho acompanhado e o quanto que me enriqueceu lá desde 1999, te dar um abraço bem carinhoso, cheio de emoção e de admiração, e não vejo a hora de ler esse livro. E parabenizar também a mesa. Um abraço bem carinhoso, cheio de admiração. Muito obrigada, Soledad. Muito obrigada. A Blucher colocou aqui no chat também a possibilidade de comprar o livro com desconto, né? Quem estiver presente na reunião pode comprar com esse cupom aqui colocado no chat, o livro com desconto. Esse livro é de poucas páginas, ele não é nem caro. E com desconto, então, deve ficar que nem comprar a revista não sei qual. E como que veio essa ideia, Marisa, de colocar as poesias? Eu achei muito bonito, né? Você colocar no finalzinho do livro. Porque né? é aquela pesquisa, é aquela pergunta que eu me fazia antes de escrever esse livro. É como que o poeta cria. Claro que eu não li só Montale, li um bando de poetas, né? Mas, realmente, o que tocou muito o meu coração foi Eugênio Montale, que não é um poeta conhecido. E isto fez com que esse livro que eu escrevi na época, que foi publicado, não sei quando, 2010, 2011, não, esse é o primeiro, esse é o mestrado, Ana Maria. O doutorado é que é o que trata mais profundamente, chama Imagens Oníricas e Formas Poéticas. Não é esse, não. Mas esse também já apresenta o poeta. Né? Então, ele não foi muito ouvido, esse livro aqui. Inclusive, não teve nenhum lançamento, para dizer a verdade. Não, acho que teve, sim, na Martins Fontes, mas foi uma editora pouco conhecida, era um amigo que estava fazendo USP e tal. Não foi muito conhecido. Né? Mas nesse Imagens Oníricas, um colega que não está aqui presente, que é o Luiz Carlos Junqueira, ele fez o prefácio. Acho que a Regina Lacorte estava mostrando algum livro. Regina, é esse mesmo. Dá para enxergar? Não. Fica um pouco escuro, precisaria ser iluminado, mas, enfim, esse é o nome, Imagens Oníricas e Formas Poéticas. É um ensaio sobre um pensamento sobre... Eu gostaria de falar, Marisa, uma coisa. Eu queria primeiro te parabenizar. Você sabe que eu sou uma admiradora sua, né? A gente fez grupos de estudos, eu continuo estudando Meltzer, me interessa muito essa relação entre a poesia e a psicanálise, né? O que pode aproximar. E aí encontrei no Freud um escrito dele, quando ele escreveu aquele artigo Delírios e Sonhos da Gradiva de Jansen, né? Ele escreveu o seguinte, que eu achei muito interessante, já naquela época, né? O Freud escreveu isso. Os escritores criativos são aliados muito valiosos, cujo testemunho deve ser levado em alta conta, pois costumam conhecer toda a vasta gama de coisas entre o céu e a terra, com as quais a nossa filosofia ainda não nos deixou sonhar. Estão bem adiante de nós, gente comum, no conhecimento da mente,
já que se nutrem de fontes que ainda não tornaram acessíveis à ciência. Eu achei muito bonito. O Meltzer também fala uma outra coisa a respeito do Shelley. Vocês conhecem o Shelley, né? Era casado com a Mary Shelley, que escreveu Jack o Estripador. O Frankenstein. O Frankenstein, exato. E né, ele escrevia isso, que os poetas são os legisladores do mundo e muito reconhecidos. Leva tempo para voltar. E o Bion também escreveu isso, só que o Bion acrescentou a capacidade de maravilhamento. Eu acho que tem a ver com alguma coisa relacionada ao conflito estético, assim. Mas aí a gente precisaria ver com calma. Acho que o conflito estético não é da época do Bion, não. Mas essa capacidade de... Curiosidade, o Shelley e o Keats estão sepultados em Roma, como chama? No cemitério não católico, na época em que muitos, era final de 1800, muitos poetas e muitos escritores iam para Roma passar um período. Então, é interessantíssimo. Eu visitei essas tumbas nessa última viagem. Que bom. Curiosidade, se não for para Roma. Eu queria fazer um comentário, ou Sim. uma pergunta, ou se abriu a discussão. O que eu achei interessante é que eu já tinha assim, mais ou menos um pressuposto do que eu entendia por símbolo. E acho que, nesse período do desenvolvimento do seu trabalho, eu tive a oportunidade de acompanhar, eu achei que ajudou como é que eu diria, a ratificar um pouco o que eu pensava e abrir o caminho para outros caminhos que eu não sei para onde vai. Mas, fundamentalmente, é que, na verdade, o símbolo ele é produto. O símbolo é um produto de uma interação, de uma relação onde as emoções se permeiam, onde elas se misturam, onde, enfim, dá margem ao surgimento e ao nascimento de algo que vai ser elaborado sob forma de um símbolo, de uma categoria, de um enunciado que possa trazer sentido, né? Então, para mim, eu quero realçar isso, porque muitas vezes a gente pega um livro sobre símbolo, então você pega toda uma teoria montada e tudo isso, quando, na verdade, eu acho que para mim foi um período nosso de fertilização, né? de troca, que me ajudou, inclusive, não só a fortalecer, como a desenvolver mais esse sentido do trabalho psicanalítico, que ele permite que você possa gestar algo novo. E ajudar o paciente a gestar. Né? Claro. Às vezes emprestando a função alfa da gente. Sim, eu acho que sempre, né? Eu vou fazer uma observação com relação a isso que a Regina falou, do maravilhamento, de onde, no Bion, né, é de onde o Cecil se ampara para falar da questão do prazer autêntico, o prazer com a estesia, com o belo. Ele pega uma série de pontos em que o Bion fala da importância do maravilhamento, da alegria, do divertimento, enfim, de um prazer que não é o princípio do prazer. Olha, eu queria comentar alguma coisa em cima disso, que eu acho interessante, que é o seguinte. O Leonardo da Vinci, que eu voltei da Itália faz pouquíssimo tempo, eu assisti não em Roma, em Trani, que é na Puglia, eu assisti no museu lá, não vou lembrar o nome, mas tudo que o Leonardo da Vinci
ele idealizou em termos de máquinas, de funcionamento para não sei o que, da água, do rio, o voada, tudo aquilo que acho que alguns devem conhecer, que tem um museu muito interessante em Milão sobre isso. Mas este museu, ele mostrou tudo aquilo que ele idealizou, mas que os que vieram depois, engenheiros, físicos, tal, não sei o quê, conseguiram pôr em prática. E aí houve o reconhecimento do que ele idealizou com a possibilidade prática daquilo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu quero que o Cecil fale das coisas dele, não das do Bion. Eu estou falando do Cecil porque você falou Cecil, pode ser qualquer um. Eu quero escutar um analista falando daquilo que ele vive na sessão, depois dos grandes que já fizeram, porque nós somos os próximos. Nós somos os próximos psicanalistas. Alguém tem que deixar alguma coisa, uma contribuição que precisou de tudo aquilo que veio atrás, mas que deve ter alguma coisa nova, e tem, sem dúvida nenhuma, tem. Então, é isso que eu queria falar. Muito Então, obrigada. deixa eu te falar, Marisa. Muito obrigada por você levantar esse ponto, porque eu queria mesmo ter falado algo assim. Deixa eu te falar. Bom, para ler a contribuição dele, precisa ver o livro dele, né? Mas, exatamente, ele traz uma coisa nova, porque ele diz que analista se preocupa demais com a dor e que ele acha importante se preocupar com o prazer, que ele chama de autêntico, para dar graça para a vida, para permitir que a gente tenha experiências mais ricas. Né? Então, eu não estou falando do Cecil, porque nem posso. Eu não consegui ler, já comprei o livro dele, mas ainda não li. Não estou falando isso, mas estou falando de a gente dizer o Bion falou isso, então isso está acontecendo. Pô, mas e você? O que está falando agora? Por que a gente não é autor também? Eu acho que muitos de nós somos, né? Pode ser um autor pequenininho, não precisa ser um grande autor, mas que sejamos autores. Não é, Célia? Tem alguns que são autores. Temos aí o Braga. Desculpa, eu não vou nomear todos, porque estou até emocionada nesse momento. Tem muita coisa aí para... Mas eu acredito que você passou essa ideia, né, viva, né, o analista trabalhando e um paciente, quer dizer, a criação, a formação do símbolo está nessa interação, nessa troca. E aí não fica a teoria distante da clínica, a gente vê ali acontecendo na sessão, né? Tem os diálogos, e aí que está a riqueza. O problema, Raquel, só é esse, que aquele momento, às vezes, ele escapa. Então, a gente vai para outro paciente, ele vai dormir no dia seguinte, já esqueceu um monte de coisa. Vamos dizer, a gente acaba usando algumas cenas que ficaram extremamente marcadas. Aliás, isso aqui é uma outra coisa que eu levanto frequentemente. Como que tem pacientes que estão dentro da gente a vida inteira e outros que passaram e a gente nunca falou deles? Por que isso acontece? O que se passa? Também tem isso. Eu queria fazer um pequeno comentário. Não, que eu me lembro que quando eu comecei a me interessar por essa questão dos estados autísticos nos pacientes, eu lembro que, diante de muitas sessões, até de um menininho que vinha na sessão e transformou o divã numa pista de corrida, e ele punha o carrinho, e era o pai que estava com a namorada, e aí vinha um outro carrinho, e eu tentava ali
dar algum significado para o conteúdo simbólico que ele apresentava. E eu, às vezes, até pensava, nossa, algum outro analista ia conseguir fazer isso e eu não consigo dar nenhum significado. Não, levou muito tempo para eu perceber que não havia nenhum significado simbólico ali, mas que ele estava interessado no movimento do carrinho em torno da pista. Eu estou chamando a atenção porque eu já me vi durante muito tempo conferindo significado simbólico para situações que não eram simbólicas. Então, eu estou tentando trazer o avesso do que você está propondo, porque a questão da gente poder discriminar quando existe um processo de pensamento desenvolvido para se constituir um símbolo, e quando aquilo não está presente, é uma comunicação mais em nível, ele tinha, acho que eu entendi assim, sensorial, aquela curva ali, a repetição, e era uma situação que depois de muito tempo eu percebi que era muito mais autística, como uma outra que punha uma piranha de cabelo no dedo, assim, e se encolhia num canto da sala, e eu tentava dar um símbolo ali, um significado simbólico de uma vagina dentada. Eu fiz horrores aí com essa pessoa. Naquela ocasião, até percebi que não havia símbolo nenhum. Então, eu estou só trazendo um pouco o avesso da sua proposta, embora eu Nesse momento, talvez seja interessante olhar para dentro de você e dizer o que eu estou sentindo com essa história que esse menino está fazendo. Isso, talvez, né? Exatamente. E aí eu acho que é aonde você vai poder perceber a experiência emocional ali que você está compartilhando com o paciente. Mas, olha, eu fiquei emocionada, gostei muito quando a Ana me chamou para fazer essa abertura. Você realmente... Eu guardo dentro de mim aqueles nossos encontros lá no Indianópolis, não sei, você mudou de casa algumas vezes, mas eu ia lá antes da sociedade, naquelas supervisões, e até hoje está muito marcado em mim aquelas bases que você introduziu para mim na questão da análise de criança. Nunca mexi com aquilo e estão ali. É isso. Que bom que você pôde guardar dentro de você. Né? Sim, internalizei. Mérito seu. Bom. É um bom exemplo de capacidade simbólica dessa relação. Para pensar na experiência que a gente tem no cotidiano, não só na sala de análise. Sim, ela foi um pouco, e o de Loreto, considero assim, o casal parental para mim nessa questão. Eu queria fazer uma última pergunta sobre se você tem atendido online, como está sendo a sua experiência online, né? E pensar a questão do símbolo, né? A transformação do símbolo durante o processo do atendimento, no atendimento, nessa forma de trabalho. Bom, em primeiro lugar, não estou atendendo mais crianças devido à idade. Quer dizer, não dá, eu não acompanho muita movimentação física, né? E as supervisões, isso foi interessante. Tem alguns que foram meus supervisionando, estão aqui. O início das supervisões na pandemia terrível, quando não tínhamos nem vacina e a gente nem se cumprimentava direito nem por telefone, eu pedia para mandar a sessão escrita no e-mail, eu lia esta sessão e, em cima dela, transformando em documento, eu fazia comentários. A maior parte dos supervisionandos odiaram esse tipo de... Eu achava que estava abafando, porque eu estava fazendo comentários assim, bem minuciosos e escrito, quer dizer que então a pessoa podia ler, depois, se quisesse, me telefonava. Tal. Eles falaram que não dava de jeito nenhum. Então, eu falei, bom, então a outra opção é o telefone com o WhatsApp, o vídeo, ou sem o vídeo. Isto supervisões.
Os adultos, que eu só tenho adultos agora, os que estavam há mais tempo, deu para a gente continuar esse clima que já tinha se constituído. E vou dizer mais, houve momentos em que a sessão se aprofundou muito em função de não ter nenhum tipo de estímulo, só a voz. Porque nem a imagem tinha. Os adultos, nenhum adulto quis ter imagem. E o que ficou interessante é quando eles traziam sonhos. Aí eu trabalhei muito nesse sentido. Então, eu só encontrei inicialmente dificuldade nas supervisões, que depois eu fiquei, e grupo de estudo, o seminário clínico eu suspendi por quase 2 anos, não dei seminário clínico. Eu comecei a dar seminário, eu comecei a falar de clínica dentro dos seminários eletivos que eu tenho já desde 2020. Então, tudo somado. Agora, se tivesse que pegar um caso, o início, não poderia iniciar online, a não ser que a pessoa esperasse ter alguma condição para ir presencialmente no consultório para a gente se conhecer e ver se daria para continuar. Então, por exemplo, a avaliação com famílias eu não fiz nesse período todo. E até fiz supervisões de algumas colegas que estavam trazendo casos que iniciaram com online, mas eu desaconselhei completamente, não dava. Porque a avaliação era os pais e as crianças, não tinha condição, em casa, não dava. Então, essa foi a minha experiência, Raquel. Então, nós podemos finalizar, né? E agradecer novamente, né? A essa apresentação da Ana, da Marisa, do Darcy, dessa conversa toda. E encerrar essa noite, né? Que todos tenham bons sonhos. Tá bom. Obrigado aí pela coordenação. Muito obrigada, então. Obrigada a todos vocês. Obrigada, Marisa. Obrigada, Ana. Obrigada, Marisa. Boa noite a todos os presentes. Obrigada, Raquel. Obrigada, Diógenes. Obrigada. Obrigado, Diógenes.